Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal determina a suspensão da rede social X no Brasil em até 24 horas. Supremo homologa acordo para o ingresso de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal. Eleições 2024. Começa hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Superior Tribunal de Justiça decide que a Anvisa não pode criar regras para a propaganda de remédios. Presidente do Supremo dá palestra para estudantes do ensino médio em Santa Catarina. Operação da Polícia Federal combate crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro nos estados do Pará e Maranhão. E ainda, parceria com a Controladoria Geral da União vai permitir ao STF fazer a transição digital dos processos de auditoria interna. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de agosto, começa agora. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da rede social X no Brasil do empresário Elon Musk em até 24 horas. Ao vivo, a repórter Marta Ferreira tem os detalhes dessa decisão que foi divulgada agora há pouco. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa decisão foi tomada porque a empresa não cumpriu uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de nomear um representante legal depois do fechamento do escritório no Brasil no dia 17 de agosto. Essa determinação foi dada na quarta-feira e o prazo para o cumprimento terminou ontem à noite. Diante do descumprimento, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata do funcionamento do X no Brasil até o cumprimento de todas as ordens judiciais, o pagamento de multas e a indicação de representante legal do X em território nacional. O ministro também deu prazo de 24 horas para a Anatel adotar medidas para a suspensão do X e ainda multa diária de R$50 mil para quem usar métodos alternativos para acessar a rede social. Na decisão também, o ministro afirmou que o Supremo fez todos os esforços e concedeu todas as oportunidades possíveis para empresas e as outras ligadas também ao grupo que cumprissem as ordens judiciais. O ministro Alexandre de Moraes também destacou que Elon Musk confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. Confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Moraes também destacou que Elon Musk adotou uma conduta de agir como se as redes sociais fossem terras sem leis, representando gravíssimo risco às eleições municipais de 2024. William. Obrigado pelas informações, Marta. O plenário virtual do Supremo formou maioria e reconheceu a constitucionalidade de uma lei do Distrito Federal que regulamentou o próprio regime de previdência dos policiais civis da região. A ação, que questionou o assunto no STF, foi proposta pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores da categoria. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Desde 2008, a Polícia Civil do Distrito Federal tem um regime próprio de previdência social. Todas as regras da categoria estão previstas em lei, bem como remuneração, criação e provimento de cargos. Mas essa norma vem sendo questionada no Supremo Tribunal Federal desde 2017 pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. O grupo defende, entre outros pontos, que somente a União possui competência para custear os vencimentos dos policiais por meio da criação de um fundo próprio. O relator do caso aqui no Supremo foi o ministro Luiz Fux, que entendeu que a lei local é válida. No voto, ele destacou que, embora a Constituição Federal tenha conferido à União a competência para organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ela não excluiu tais forças de segurança pública do poder hierárquico do governador do Distrito Federal. Fux ainda ressaltou um trecho da Constituição sobre o assunto, em que diz que tal configuração explica-se não apenas pela importância estratégica desses órgãos e respectivas funções, como também pela debilidade arrecadatória do ente distrital para manter muitos dos seus serviços.
fator que inspirou, inclusive, a criação de um fundo próprio para prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos. O ministro Luiz Fux acrescentou que a Constituição proíbe mais de um regime próprio de previdência social, além de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada região do país. O julgamento do caso termina nesta sexta-feira. O voto do relator foi seguido pela maioria no plenário virtual do STF. O Supremo vai julgar uma ação que questiona a validade da correção de precatórios da União apenas pela inflação. O Partido Socialismo Brasileiro alega que a aplicação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla, prejudica os credores. Acompanhe as informações com Carolina Chaves. A ação foi distribuída para o ministro Luiz Fux, que é relator de outro processo sobre o mesmo tema. O PSB questiona o modelo de cálculo adotado para a correção monetária determinada por resolução do Conselho Nacional de Justiça e previsto nas leis de diretrizes orçamentárias dos anos de 2022, 2023 e 2024. As normas prevêem a utilização do IPCA-E, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Esse índice é formado pela variação de preços na construção civil, no mercado de atacado e dos preços ao consumidor. O PSB afirma que a aplicação do IPCA-E é inconstitucional, porque causa prejuízo aos credores de precatórios e que deve ser aplicada a taxa básica de juros, Selic, como prevê a Emenda Constitucional 113 de 2021, proporcionando uma correção maior do valor. Segundo o PSB, a maior parte dos precatórios devidos pela Fazenda Pública são de natureza alimentar e, por isso, são esperados para a subsistência de muitas famílias. Uma parceria entre o Supremo e a Controladoria Geral da União vai permitir à Corte fazer uma transição digital dos processos de auditoria interna. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. O acordo de cooperação técnica foi assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pelo ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. A medida vai permitir a automatização dos processos de auditoria do tribunal e a execução integrada de atividades em uma única ferramenta, chamada eAude, desenvolvida pela Controladoria Geral da União. A iniciativa é para aprimorar os processos de trabalho e possibilitar uma transição digital com economia de recursos do STF, já que não prevê transferência de verbas entre os dois órgãos. E agora a gente fala de eleições. É que começou hoje o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Vamos ao vivo ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com a repórter Maíla Lara, que tem os detalhes para a gente. Oi, Maíla. Boa noite para você. Boa noite, William. A transmissão do horário eleitoral nas emissoras de TV e rádio para esse primeiro turno da eleição de 2024 vai começar hoje e vai até o dia 3 de outubro. E, previsto em lei, esse é o momento em que candidatas e candidatos podem falar sobre sua proposta para o eleitorado. Também é legal de lembrar que nesse momento as propagandas elas têm que ser acessíveis, ou seja, elas contam com intérprete de Libras, legendas e audiodescrição. E para você saber mais regras sobre as eleições de 2024, é só acessar o nosso site, tse.jus.br. É com você. O ministro Raul Araújo se despediu da Corregedoria Geral Eleitoral durante o encontro realizado nesta quinta-feira no TSE. Repórter Esteban Furtado. Raul Araújo Filho encerra em 6 de setembro o mandato como Corregedor Geral Eleitoral. Ele fez um balanço da sua gestão e destacou a atuação no fortalecimento da parceria com as corregedorias regionais. Buscamos alcançar a excelência, promover a transparência e garantir a segurança jurídica em todos os processos e procedimentos eleitorais sob nossa responsabilidade. O ministro ainda fez o anúncio da sucessora na CGE, a ministra Isabel Galotti Rodrigues. A chegada da ministra Maria Isabel Galotti, então, agregará muita qualidade e saber jurídico aos trabalhos desenvolvidos na Corregedoria Geral Eleitoral. A seguir, Supremo homologa acordo para o ingresso de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema aciona o STF contra a lei mineira que prevê desconto previdenciário de policiais e bombeiros abaixo do previsto em lei federal. Voltamos em instantes.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, relator das ações que envolvem as emendas parlamentares ao orçamento, aceitou aguardar 10 dias para que o Executivo apresente os procedimentos para pagamento das emendas. O prazo foi pedido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, durante o encontro com Dino e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Eles conversaram sobre o andamento das negociações entre o Legislativo e o Executivo em cumprimento ao que foi decidido em reunião no último dia 20. Após os 10 dias, será feita a análise técnica cabível e a submissão das ações judiciais ao plenário do Supremo. E o Supremo homologou o acordo para ingresso de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal. A decisão do ministro Nunes Marques torna efetivos os termos construídos em consenso pelo Estado e a União. Evelyn Araújo. O regime de recuperação fiscal é um plano criado para auxiliar entes da federação em situação de desequilíbrio financeiro. A dívida de Minas Gerais com a União é de 165 bilhões de reais. O ministro Nunes Marques atendeu a um pedido em que as partes disseram ter entrado em consenso para que o Estado ingresse no programa. O acordo prevê a retomada dos pagamentos das parcelas da dívida fiscal a partir de 1º de outubro. Até o fim deste ano, Minas Gerais deve pagar R$1 bilhão. O Estado vai ter 6 meses para adotar todas as medidas estruturantes de saneamento das contas, previstas em lei. Já a União fica autorizada a emitir o contrato com o valor consolidado da parcela da dívida mineira. O Estado também se compromete a cumprir todas as obrigações e fiscalizações. Um novo projeto de renegociação da dívida dos estados com a União está em votação no Congresso. O acordo permite que Minas Gerais migre para esse novo programa caso ele seja aprovado. Na decisão, o relator reforçou que o papel do judiciário, nesse caso, foi o de promover o diálogo institucional e incentivar uma resolução consensual para regularizar a grave situação fiscal do Estado. Ele ressaltou ainda que, nessas situações, a atuação do judiciário deve ser pautada pela intervenção possível mínima para viabilizar o acordo. E o governador Romeu Zema acionou o STF contra a lei estadual que prevê desconto previdenciário de policiais e bombeiros menor do que o previsto em lei federal para as Forças Armadas. O relator, ministro Alexandre de Moraes. Repórter Carolina Chaves. O ministro enviou diretamente o pedido para ser analisado pelo plenário do Supremo e solicitou informações à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao presidente do Tribunal de Justiça Mineiro. O governador Romeu Zema questiona decisões da Justiça Estadual que consideram a Lei de Minas de 1990, que fixa em 8% a alíquota de contribuição dos servidores militares do Estado. Zema pede para que as ações que tramitam na Justiça sejam suspensas e seja declarada a inconstitucionalidade da lei estadual. Para o governador, a Lei Federal de 2019, que aumentou a alíquota das Forças Armadas para 9,5% a partir de 2020 e 10,5% a partir de 2021, deve prevalecer. Segundo Zema, a manutenção da alíquota mais baixa dos militares estaduais que a dos federais contraria o princípio da simetria previsto na Constituição e poderia gerar prejuízo para os cofres do Estado. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrou com estudantes do ensino médio em Santa Catarina. Pablo Lemos tem os detalhes. O que será que o mundo tem a falar? Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo? Essa foi a pergunta que o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, fez para os alunos de uma escola social em Florianópolis, em Santa Catarina. A visita faz parte de uma série de encontros que Barroso tem promovido com estudantes de vários estados do país. A ideia é sempre propor uma reflexão sobre valores, integridade e conhecimento. E tudo isso ele reforça. Passa pela proteção da democracia, ética na revolução tecnológica e pelas mudanças climáticas. Na viagem à capital catarinense, o ministro ainda visitou o Tribunal de Justiça do Estado e participou da 7ª edição do projeto Diálogos com a Magistratura. O projeto Nosso Judiciário, do TJ de Mato Grosso, apresentou as instalações e o funcionamento da corte a estudantes universitários. Eli Cristina Azevedo conta como foi.
O projeto Nosso Judiciário recebeu as turmas do 1º ao 10º semestres de Direito da Unic Campus Beira Rio. Os estudantes conheceram o Tribunal de Justiça e aprenderam sobre a composição e funcionamento do órgão, por meio da iniciativa que visa aproximar a justiça da sociedade. Eles puderam participar das sessões de julgamento da primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, presidida pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e da segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, presidida pelo desembargador Mário Cono de Oliveira. É bem interessante, ao mesmo tempo, assim, incentivador. Saímos ali da teoria e realmente está vivenciando a prática, né? Ter vivenciado hoje uma sustentação oral. Os acadêmicos também visitaram o Espaço Memória, onde conheceram um acervo com documentos e peças antigas que contam a história do judiciário mato-grossense ao longo dos quase 150 anos. Assistiram palestras da diretoria das Câmaras Reunidas sobre atribuições do órgão e processo judicial eletrônico. Receberam um glossário jurídico e conversaram com magistrados. Eu acho uma iniciativa louvável e a oportunidade que eles têm de estar conosco, de conhecer as instalações do tribunal, saber como funciona, saber da estrutura, inclusive da composição do tribunal, eu acho que é muito relevante para os acadêmicos. Eu quis deixar uma mensagem relativa à questão da tecnologia, porque a tecnologia é algo que atualmente a gente não pode se afastar, e a questão da linguagem escrita e falada, que a gente tem que sempre aprimorar. A experiência também conta pontos extra classe. Quem participou enalteceu o projeto. Deu muitas dicas importantes para nós, para podermos estudar e sermos bons profissionais, né? Agindo com ética, com moral. E hoje a gente ter um acesso tão fácil e os desembargadores daqui eles são tão receptivos, é muito importante para o aluno, para o desenvolvimento educacional. A seguir, Polícia Federal faz operação para combater crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro nos estados do Pará e Maranhão. E ainda, a STJ decide que a Anvisa não pode criar regras para a propaganda de remédios. A gente volta já. A Anvisa não pode criar regras para a propaganda de remédios. O entendimento é da primeira turma do STJ. Os detalhes com a repórter Samanta Peçanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tem poder normativo para restringir as ações das empresas com relação à publicidade de medicamentos. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, embora a Anvisa tenha sido genericamente autorizada a emitir normas para garantir o cumprimento de suas funções no que se refere especificamente à propaganda de produtos sob controle sanitário, essa competência é mais limitada, sendo inclusive especificada em lei. No caso que chegou ao STJ, uma empresa farmacêutica moveu ação contra a Anvisa, buscando impedir que fosse alvo de sanções da agência reguladora relacionadas ao descumprimento de uma resolução da autarquia que estabelece regras sobre promoção comercial de medicamentos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença que decidiu parcialmente a favor da farmacêutica, suspendendo os efeitos da resolução por entender que a Anvisa violou o princípio da legalidade ao editar o ato. A agência reguladora recorreu ao STJ. O recurso especial teve o provimento negado pela primeira turma, que determinou a expedição de ofício comunicando o resultado do julgamento ao Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde, com o objetivo de embasar eventual nova reflexão sobre a matéria julgada. A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que a resolução questionada da Anvisa apresenta diversas disposições cujo conteúdo ultrapassa os limites estabelecidos na lei federal que define as limitações à propaganda de remédios. De acordo com a ministra, ao editar a resolução, a Anvisa criou obrigações para os particulares, extrapolando a atribuição da autarquia. Já a terceira turma do STJ entendeu que caução locatícia gera preferência de recebimento sobre a expropriação do imóvel. Repórter Kátia Gomes.
O caso julgado teve origem em uma ação de execução em que a parte autora cobrou o valor que tinha de crédito por meio da expropriação de um imóvel do devedor. Mas uma imobiliária, também credora, ingressou no processo como terceira interessada, pedindo preferência no recebimento. A empresa alegou que o bem penhorado do devedor foi oferecido em caução locatícia, devidamente averbada na matrícula do imóvel. Em primeira instância, a imobiliária teve julgamento favorável, mas o acórdão reformou a decisão em segundo grau por entender que a caução locatícia é uma espécie de garantia simples, o que não gera preferência no recebimento dos créditos. No STJ, a imobiliária pediu o reconhecimento da preferência, sustentando que a caução locatícia é capaz de gerar direito real de garantia e, consequentemente, preferência nos créditos oriundos da penhora. Na terceira turma, a imobiliária teve o recurso especial provido. Os ministros decidiram que, quando houver mais de um credor disputando o dinheiro da venda de um imóvel penhorado, aquele que recebeu o imóvel como caução para a garantia de um contrato de aluguel terá preferência no recebimento, desde que essa caução tenha sido devidamente averbada na matrícula imobiliária. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, embora não esteja listada como um dos direitos reais no Código Civil, a caução averbada na matrícula do imóvel tem o mesmo efeito de garantia real, assim como de uma hipoteca. A 7ª turma do TST excluiu 2 sócios da Andrade Canelas Energia de São Paulo da execução de valores devidos a um engenheiro. Segundo o colegiado, para que os empresários respondessem pessoalmente pela dívida da empresa, seria necessário comprovar que eles tiveram culpa ou intenção no não pagamento dos valores. Repórter Anderson Conrado. Em maio de 2015, a empresa foi citada para pagar a dívida reconhecida em juízo, mas não fez de forma espontânea, nem foram encontrados bens ou valores para isso. O engenheiro pediu então a chamada desconsideração da personalidade jurídica, situação em que os sócios ou os administradores passam a responder com seu patrimônio particular pelas dívidas da empresa. A medida foi determinada pelo TRT da 2ª Região em São Paulo. O TRT entendeu não haver a necessidade de comprovação de situações como fraude, abuso de poder, má administração, atuação contra a lei para a inclusão dos sócios na execução. Para o regional, basta a insolvência ou o descumprimento da obrigação pela pessoa jurídica. O caso chegou ao TST e foi julgado pela 7ª turma. Para o relator do recurso dos sócios, ministro Agra Belmonte, como a empresa é uma sociedade anônima, a turma entende que é necessário comprovar a culpa. Ele destacou que, de acordo com o artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas, o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade por ato regular de gestão, mas responde pelos prejuízos que causar se agir com culpa, intenção ou violar lei ou estatuto. Segundo o ministro, não há registro de que os sócios em questão tenham agido dessa forma. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Em Mato Grosso, o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres, fechou um acordo de venda e compra coletiva de terrenos. O objetivo é regularizar uma área urbana onde moram 297 famílias e garantir pacificação social na região. Repórter Carlos Celestino. Na comarca de Cáceres, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania realizou um acordo de venda e compra coletiva de terrenos de uma propriedade particular na zona urbana da cidade, onde moram 297 famílias carentes desde 2016. No acordo foi reconhecido por ambas as partes que os autores, que é um espólio, gostaria de vender e de transformar a área num loteamento, e as famílias aceitaram por um valor comprar os lotes, então foi firmado esse acordo nesses termos. Na área de aproximadamente 15 hectares, as famílias construíram casas de alvenaria e barracos de madeira. O advogado dos proprietários disse que as terras eram herança de família e, com o acordo de regularização dos lotes, todos saíram ganhando. Esse start dos herdeiros foi após a visitação em loco do judiciário, que foi feito aquele estudo que eles fazem antes, e durante isso um dos herdeiros participou e passou para os demais a situação. Era uma área até razoável de tamanho,
mas se eles fossem analisar, às vezes, a retomada dessa área, numa situação que ia pegar, ia ter que derrubar a casa, e destruir sonho de muita gente ali, eles até que compadeceram. E procuraram, não, vamos ver se consegue fazer essa conciliação, para a gente não tomar esse prejuízo, né? Mas também não causar esse outro prejuízo para outra parte. E conseguimos convencê-los a fazer a venda em 6 anos e 6 meses. E um valor que fosse acessível a cada pessoa. Né? Chegamos a um valor que eles pediram inicialmente um valor maior, e depois fizeram um desconto e conseguimos vender a cada lote e cada pessoa ali pagar o seu imóvel, sem benfeitoria, do jeito que está lá, por R$14 mil. A parcela foi R$180 por mês, lá para nós lá, e um valor bom, e nós estamos contentes. A celebração do acordo pacífico promovido pela Justiça de Mato Grosso junto com as partes resultou na venda e compra dos terrenos na localidade conhecida como Jardim Vitória, em Cáceres. A ação resgata a dignidade das famílias carentes e garante segurança jurídica para cada morador que vai se tornar dono legal da propriedade após a finalização do pagamento. E foi exatamente nesse sentido que foi realizada essa mediação entre os interessados, e eles chegaram a essa composição, trazendo novamente a paz no campo, o sossego das famílias envolvidas e, claro, a satisfação do interesse de estabilidade da região. A Polícia Federal no Pará, com autorização da Justiça, fez uma operação para combater crimes contra o meio ambiente e lavagem de dinheiro nos estados do Pará e Maranhão. Foram cumpridos 11 mandados de busca e 2 mandados de prisão, além de 2 prisões em flagrante por posse ilegal de arma. O líder do grupo criminoso teve mandado de prisão preventiva cumprido em Parauapebas, no Pará, e seu auxiliar direto foi preso também preventivamente em Santinês, no Maranhão. Foram apreendidos cerca de R$200 mil em espécie, armas como pistolas, fuzil e espingardas, ouro e uma máquina de contar dinheiro. 2 homens foram presos em flagrante por posse ilegal de arma e levados para a Polícia Civil do Maranhão. A investigação identificou que o grupo criminoso extraía ouro no Maranhão e lavava os recursos obtidos de forma ilícita no Pará. Uma das formas de dissimular a origem ilícita do lucro era a quitação de boletos bancários de outras pessoas em troca do saque do valor pago em dinheiro. O minério era vendido para grandes centros, como Minas Gerais e São Paulo, ainda sob investigação. E também no Pará, após a intervenção do Ministério Público Federal, o governo aprovou a criação do Conselho de Imigrantes no Estado. Márcio Fontinelli com as informações. Depois de 2 anos, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará a criação do Conselho Estadual de Imigrantes. Essa é uma luta do Ministério Público Federal desde 2022, quando foi publicada a Lei de Política Estadual para Migrantes. De acordo com o texto aprovado, o Conselho será permanente, consultivo, deliberativo e propositivo, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, com a finalidade de participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais voltadas à população migrante. A proposta agora precisa ser regulamentada. A seguir, para o STJ, a falta de reação energética da vítima e o consentimento inicial não afastam o crime de estupro. E veja também, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a lei que proibia corrida de cavalos no Jockey da capital. Voltamos já. A falta de reação energética da vítima e consentimento inicial não afastam crime de estupro, define a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Confira na reportagem de Marina Campos. O colegiado entendeu que, para o reconhecimento do crime de estupro, basta qualquer manifestação da vítima não atendida pelo agressor de que não deseja continuar o ato sexual, mesmo que tenha havido consentimento no início. No depoimento judicial, a vítima afirmou ter dito ao réu que não desejava seguir na relação íntima. No entanto, mesmo após ouvir o não, ele seguiu no ato sexual mediante força física.
O tribunal local entendeu que não ficou comprovado no processo que essa discordância se deu de forma mais enfática, a ponto de ser percebida efetivamente pelo réu, e absolveu o homem. No STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que a concordância e o desejo inicial têm que perdurar durante toda a relação. E o consentimento anteriormente dado não significa que a outra pessoa pode obrigá-la à continuidade do ato sexual. Ainda segundo o ministro, se um dos parceiros decide interromper a relação sexual e o outro, com violência ou grave ameaça, obriga a continuar, haverá a configuração do estupro. Com esse entendimento, por maioria de votos, a sexta turma reformou o acórdão de segundo grau e reestabeleceu a sentença que condenou o homem a 6 anos de reclusão por estupro. Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspendeu ordem para soltar acusados de liderar tráfico internacional. Jafer Araújo. Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Tonho, foi preso em fevereiro deste ano em Mato Grosso do Sul, apontado pela polícia como líder do tráfico de armas e drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai. No dia 15 de agosto, quando concedeu habeas corpus em favor do acusado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a alegação da defesa de que não tinha sido intimada a apresentar contrarrazões no processo que resultou no pedido de prisão. O Ministério Público Federal recorreu e sustentou que o risco de fuga, a gravidade dos crimes que o réu teria cometido e a robustez das provas demonstravam a urgência da decretação da prisão preventiva. Pelo exposto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, então, decidiu suspender a ordem de soltura concedida anteriormente ao acusado até o julgamento definitivo do recurso do MPF. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei que proibia corrida de cavalos no Jockey de São Paulo. A Polícia do Distrito Federal faz operação para combater facção nacional. A Justiça catarinense condenou um homem que matou 4 crianças em uma creche. Vamos conferir. A Justiça condenou a 220 anos de prisão em regime inicialmente fechado um homem que matou 4 crianças de uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, em 2023. Ele foi condenado em júri popular e não pode recorrer em liberdade. Além dos 4 homicídios qualificados, ele responde por 5 tentativas de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 5 de abril de 2023. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu em caráter liminar uma lei municipal que proibia o uso de animais em jogos de azar. A lei atingia as corridas de cavalo do Jockey Clube de São Paulo. Para o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio Oliveira e Costa, a medida impossibilita as corridas de cavalo, modalidade que envolve apostas e é expressamente permitida pelo governo federal. Para ele, a medida viola o princípio da divisão de poderes entre os estados e o governo federal, tendo em vista que é de competência da União decidir sobre assuntos relativos a consórcios e sorteios. Em julho, o desembargador relator, Damião Kogan, concedeu uma liminar para impedir punições ao Jockey Clube por manter as atividades até o mérito da ação ser julgado. O processo continua em tramitação na Justiça. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma mega operação para desmantelar um dos setores vitais do 1º Comando da Capital, o PCC. A operação cumpriu 90 mandados judiciais, sendo 47 de prisão temporária e 43 de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e Distrito Federal. As investigações mostraram que os integrantes da organização criminosa estavam envolvidos em atividades ilícitas, como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e violentos, além de recrutar novos integrantes com o objetivo de fortalecer a estrutura da organização e expandir as operações na capital federal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa, com penas que superam os 13 anos de prisão. O Ministério Público de Rondônia deflagrou a Operação Solon, que desmantela a rede de exploração sexual de adolescentes. Uma operação do Ministério Público de Rondônia prendeu temporariamente uma pessoa, cumpriu um mandado de busca e apreensão e também medidas cautelares, como proibição de contato entre investigados e vítimas, recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. O objetivo é instruir um procedimento de investigação criminal instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Estadual.
As investigações descobriram uma organização criminosa de exploração sexual de adolescentes, além do armazenamento e compartilhamento de fotos com cenas pornográficas de jovens com idade de 14 a 17 anos. Agora, esse material arrecadado será analisado pelo Ministério Público e que aí, oportunamente, adotará as providências cabíveis para a responsabilização de todos os envolvidos. Mais de 100 casais trocaram alianças numa cerimônia de casamento coletivo realizada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Desta vez, a celebração foi na cidade de Maragogi. Vamos ver. Para Marinaldo e Elisama, a espera por esse momento durou 10 anos. Hoje, eles decidiram oficializar o relacionamento juntamente com outros casais que fazem parte da mesma igreja evangélica. Um grande sonho na minha vida e na dele. Muito importante para a vida da gente, a gente está muito ansioso e ao mesmo tempo muito feliz. Além do Marinaldo e da Elisama, outros 106 casais também resolveram dar o seu sim nesta cerimônia de casamento coletivo realizada aqui em Maragogi, através do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas. A cerimônia foi conduzida pelo juiz André Geda e também contou com a participação de pastores. O ponto alto foi o momento da troca das alianças. E lá estavam o Marinaldo e a Elisama de novo, desta vez representando todos os casais presentes. Assim, eles concluíram a realização desse sonho tão esperado. Nos últimos 18 meses, a Justiça Itinerante oficializou a união de mais de 1.600 casais em cerimônias coletivas, promovidas tanto na capital como no interior. O juiz André Geda destacou a importância desse programa, que é realizado através de parcerias. Existe uma parceria entre a Justiça Itinerante, através do Tribunal de Justiça, os cartórios e o solicitante da etapa. No caso aqui, como foi a Assembleia de Deus, ela assume esse custo, que é um custo diferenciado, né? Um custo que chega à metade do valor dos emolumentos de um casamento. Ou seja, qualquer instituição que deseje realizar pode entrar em contato com o programa para fazer um evento como esse, né? Exatamente, para saber as condições e requerer ao presidente a realização do evento. Veja a seguir, usina fotovoltaica do Superior Tribunal de Justiça completa um ano com economia de R$700 mil. E universitários visitam o Palácio da Justiça em Porto Alegre para conhecer a história do prédio que é considerado o primeiro com estilo modernista na capital gaúcha. Assunto para o próximo bloco. Até já. A usina fotovoltaica do Superior Tribunal de Justiça completou um ano de operação com economia de R$700 mil. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Castro. Desde que iniciou efetivamente a operar em junho de 2023, a usina fotovoltaica do STJ gerou mais de 4.000 megawatts por hora de energia limpa, o que representou uma economia de aproximadamente R$700 mil para os cofres públicos. O uso desta usina faz parte do projeto estratégico Adoção de Novo Padrão Energético com prioridade para a energia solar. A energia que é gerada aqui vai para a rede de distribuição elétrica e gera uma espécie de créditos a serem compensados pelo STJ. A iniciativa é da Secretaria de Administração, com o intuito de reduzir os custos do tribunal com o consumo de energia elétrica e reafirmar o compromisso do STJ com a sustentabilidade. Essa contratação ela foi uma contratação sem investimento por parte do órgão, né? Então não houve nenhum investimento aqui do STJ e termos economia gerando energia mais limpa é algo extremamente satisfatório, né? Penso que não só para o órgão em si, como para toda a sociedade. O contrato de aluguel da usina tem validade de 15 anos e poderá ser renovado por mais 10. A expectativa para os próximos anos é de que a energia gerada compense até 75% do consumo do STJ. Uma turma de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi até o Palácio da Justiça para ver de perto a construção e conhecer a história do prédio, que é considerado o primeiro com estilo modernista de Porto Alegre. O repórter Mauro Vercoes acompanhou.
O Palácio da Justiça foi o primeiro edifício modernista da capital gaúcha. A escultura da Temis está suspensa sob a fachada principal. Aqui, como nas primeiras representações simbólicas da justiça, Temis aparece de olhos abertos, sem vendas, para que nada passe despercebido, para que a Constituição brasileira seja rigorosamente cumprida. E o que é muito importante para nós deste edifício é mostrar como esses arquitetos que fizeram o prédio, Fayette e Corona, eles conseguem expressar em materiais, em tijolos, em espaços, o que um advogado ou um escritor teria que expressar em letras, em palavras. Hoje os alunos do terceiro semestre da arquitetura da URGS vieram aqui no Palácio da Justiça ver de perto esta construção modernista que desde há muito tempo se preocupava com o uso de materiais e também com a sustentabilidade. O projeto contempla os 5 elementos da arquitetura moderna de Le Corbusier: planta livre, fachada livre, pilotis, terraço-jardim e janelas longitudinais. O projeto e execução é dos arquitetos Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, de 1953 a 1968. A visita dos alunos do terceiro semestre da URGS está sendo guiada pelo arquiteto do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, Roberto Medeiros Soares, que destacou que o prédio do Palácio da Justiça é considerado uma das mais importantes obras da arquitetura modernista gaúcha, uma grande obra de arte. Essa visita para nós é muito importante, muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de poder mostrar esse prédio para estudantes que logo vão virar profissionais da arquitetura, né? E esse prédio é considerado um ícone da arquitetura modernista em Porto Alegre. Ele foi o primeiro prédio público moderno em Porto Alegre e até hoje está bem conservado, né? Então, como ele traz todos os elementos da arquitetura de Le Corbusier, que é o precursor da arquitetura modernista, e todos esses elementos arquitetônicos estão presentes nesse prédio, a gente se sente meio que obrigado a mostrar para esses estudantes que eles puderem sentir, presenciar, ver os materiais, ver as técnicas construtivas, ver todos como é que se pensava a arquitetura naquela época. Muito importante, sim, porque na faculdade a gente aprende muito sobre essas arquiteturas que são importantes para a nossa cidade. Essas arquiteturas são modelo, né, para a gente se inspirar e poder reproduzir obras com qualidade. E a gente vê muito de fora, a gente vê na rua, a gente vê no celular, nas fotos, mas estar aqui é completamente diferente, né? Uma coisa que consegue viver, tipo, o que de fato é, né, a arquitetura de qualidade, assim, que muda a cidade. Certo. E o que vocês estão, assim, mais chamou a tua atenção aqui nesse prédio? Olha, compreender a espacialidade disso que a gente vê tanto em sala de aula, né? No movimento moderno, das suas expressões plásticas e espaciais, tá aqui e ver essas grandes escadarias, ver esses halls e ver como a materialidade, como a configuração do espaço tem significados aqui no Palácio da Justiça, é fenomenal. Só com essa visita mesmo para poder ter essa noção geral do que a gente vê em sala. O que percebeu aqui hoje, que isso tu vai trazer para a tua experiência também profissional? Eu acho que principalmente o fato de como é feita a construção e como a gente percebe isso na realidade. Por exemplo, toda essa estrutura aqui que a gente percebe no Palácio da Justiça, toda a proteção solar, como ocorre isso no dia a dia, é uma coisa que a gente vai levar para o projeto com certeza. A Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai fazer uma prévia da cantata de Natal, um dos eventos mais esperados no fim do ano em Belo Horizonte. Vai ser nas 2 próximas terças-feiras. O Coral Infantil e a Orquestra Jovem fazem parte de um projeto da Justiça Mineira que oferece aos jovens em situação de vulnerabilidade social cursos na área musical de graça. A repórter Kátia Matos acompanhou o ensaio das crianças. O ensaio começa com um alongamento, um destrava-língua e o aquecimento vocal. 3, Todos preparados já podem cantar. As crianças são alunas do Coral Infanto Juvenil do TJMG. As aulas são ministradas no GAC, o Grupo de Amigos da Criança. Aqui, elas fazem atividades variadas fora do horário escolar.
Todas são moradoras do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. O tribunal tem essa parceria há 6 anos. Muito bem, vamos começar então. Tem contribuído muito, né, para as crianças que têm dificuldades de leitura, né, de comunicação. Então, assim, elas têm construído um aprendizado ao longo desses 6 anos, né, que está com o projeto. É exatamente o que confirma a mãe da Sofia, de 9 anos. Chega em casa e pergunta: mãe, lá na música hoje teve isso, você pode me ajudar? Eu posso pesquisar? Você escreve para me ler, para mim estar cantando? Está desenvolvendo bastante, até na leitura para ela. E tem mais de uma língua incluída aí. Músicas em inglês, português, espanhol. A Amanda, mãe da Valentina, conta que a música é um incentivo para a filha. É uma vantagem a mais ela querer vir para a instituição, querer ir para a escola. E esse entusiasmo todo tem uma explicação bem simples. Porque a gente se diverte, a gente canta. Da mesma forma que a Valentina e a Sofia, a Ana Luísa, também moradora da comunidade, entrou para o coral quando era criança e não saiu mais. Hoje ela é monitora do grupo. Algo que vai além dos muros da nossa comunidade, que nos inspira e que nos traz, que nos faz colecionar lembranças, colecionar momentos, que nos inspira mais para o futuro, que nos ajuda, que nos faz olhar para frente, que nos faz olhar para cima. Ao mesmo tempo que as crianças estão cantando, elas também estão aprendendo e descobrindo um novo mundo, né? Um mundo de muitas possibilidades, não só como cantores, mas como artistas, enfim. E mesmo que não sigam isso, a sensibilidade fica muito aguçada. Este ensaio já é uma preparação para a cantata de Natal, um evento que se tornou tradição das festividades de fim de ano de Belo Horizonte. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do TJMG tem 500 integrantes com idade entre 6 e 17 anos. Todos os cursos são gratuitos. Canto coral, instrumentos de corda, sopro e percussão. As vagas são destinadas com prioridade para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As próximas apresentações da Orquestra Jovem vão ser nos dias 3 e 10 de setembro, às 7 da noite, no Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom fim de semana para você. Até segunda.